Sem a luz do sol nem de estrela.
Igreja, vamos colocar de pé. Vamos receber o servo do Senhor, pastor. Amém, igreja? Estará dando continuidade no trabalho do Senhor. Amém? Vamos fazer oração pelo servo do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus Cristo, Jesus amado, Senhor, abençoa o teu filho, meu Pai, que vai trazer a palavra, o ensinamento para nós no dia de hoje, Senhor. Vai jogando por terra, meu Pai, todos os impedimentos, todas as barreiras, todas as muralhas, meu Pai. Usa o teu filho, meu Pai, e nem o Senhor tem usado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém, Jesus. A bênção chegou. Sentado para as grandes multidões. Qual era a finalidade? Que as pessoas que ouvissem, se tivessem interesse, não tinha trabalho para quem ouvisse, nada atrapalhava. Estava ouvindo a palavra de Cristo nitidamente. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, em nome do teu amado Deus, olha, só o teu poder divino, santo e poderoso, e permanece o Deus para sempre, Senhor da glória, para aquele que envolve os teus servos, Senhor, seja a cada momento a mais, Senhor Deus, confirmado por Cristo, esclarecido por ti, na virtude da tua graça, santa e maravilhosa. E permanece, ó grande Deus, eternamente, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, vai trazendo, né? Este não é bom a gente ler, vai relendo, vai trazendo, vai concluindo o que está lendo. É importantíssimo para nós examinar essa palavra, a palavra de Deus de uma maneira toda especial. É o lugar de ter palavra. Isso, a palavra de Deus, a palavra do Senhor da glória. Conversar em casa, né, pastor? Ela fica conversando, falando que era conversar em casa. O lugar de ter palavra. É a palavra de Deus, né? Capítulo 5, versículo diretamente no assunto 3, diz a palavra de Deus assim, ó. E entrando num dos barcos,
que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do mar a multidão. Lucas capítulo 5, versículo 3, assentado. Lucas 5, 3. Pode avaliar aí, Lucas capítulo 5, versículo 3. Porque imagina ver uma grande multidão, enorme, 15 mil pessoas, talvez mais, a multiplicação dos pães, tinha mais de 15 mil, que era 5 mil homens, mulheres e crianças. Né? Exatamente. Dava um total por baixo de 15 a 20 mil pessoas. E ele está tão interessado que alguém aprenda, que alguém aprende, para que saiba o que está sendo realizado. E ele recomendou muito sobre falsos ensinamentos. Ele recomendou muito para ter cuidado com, às vezes, falsos ensinamentos ou falsos profetas. Ele fala em Mateus 4, né? Acautelai-vos. Para que não se engane, né? Que ninguém nos engane. Então, isso é muito importante nessa palavra. E aqui em João também, capítulo 8, verso 2, também da mesma maneira. E vinha da oração e assentando, ensinava. Ele só pregava, não ensinando, sabia? Depois das pessoas que tinham fé, ele ia orando, não era nem orando. Só já pegando, já curava. Ele não fazia, sai, cai, nada disso. Só pregando, né, pastor? E os apóstolos também era a mesma coisa. Determinava o João lá com o paralítico, ele não diz, anda mais. Não, ele viu que tinha fé, o paralítico disse, em nome de Jesus Cristo, do Nazareno, aquilo que temos, te damos, levanta e anda, uma única vez. Uma vez só. Só uma vez. Foi, vai, quase não. E a palavra, ela não tem dificuldade, ela não depende de esforço humano nenhum. Então, por isso que é bom nós estudar motivo de preocupar em estudar, sabe por quê? Porque Jesus diz que 5 eram prudentes e 5 loucos. Quando nós vamos atrás da história, da interpretação desta palavra, prudente e louca, são pessoas que não encaram a palavra como se deve. Não está bom assim, já está bom demais. Isso é perigoso. Ânimo precipitado ou falta de atenção na palavra de Deus. Vamos analisar aqui. Então, eu deixo esse pequeno trabalho para os irmãos, as irmãs. Eu estou fazendo mesmo. Vai como está fazendo, quem mais está fazendo? Segunda-feira já trago. Isso, que uma irmã, ela disse que não consegue fazer, então vamos ajudar ela, não é? Também. Hoje ela não está aqui, mas se ela quiser mais uma ajuda, explicação, mas mesmo que ela não consegue fazer, isso é sinceridade, não é? Ou não? É grande sinceridade, eu não consigo fazer, então é sincero. Deus se agrada da pessoa sincera. Quem sabe o que significa a palavra sincera? De onde ela se originou? Sabe não? A palavra sincero, ela vem de sincera. Sabia que vocês são? Sincero vem de sincero. Por quê? Porque no ano passado, até hoje, existiam os fabricantes de vasos preparados,
fabricava vasos, moringas, potes, assim por diante, e deixava o barro já estava preparado, então aqueles vasos ia secar no sol. Colocava no sol e secava. Mas por algum motivo, algum vaso não ficava muito bem amassado no barro, para fazer aquela vasilha, e com o aquecimento do sol, aqueles vasos rachavam assim. Uns não rachavam, resistiam, estavam mais bem amassados, bem preparados, amassado, bem amassado. Mas uns que por um cabo casa ou outra, ele descuidou-se, então com o sol rachava aquele vaso. E eles, para não perder o vaso, eles passavam, cera de abelha, cera de pau de mel, cera, passava cera e corria bem polido, depois pulava. E aquilo não vazava água, só que, e também não dava para ver. Então o que é que os compradores faziam? Eles pegavam o vaso e olhavam dentro do vaso para o lado do sol. Se o vaso fosse remendado, mesmo pintado, polido, mas o sol mostrava aquele vínculo que ele tinha. Interessante, está compreendendo? Aí eles diziam assim, ó, não, nós queremos o vaso sem cera, queremos o vaso sincero. Aí vem a palavra sincero. Vocês compreenderam? Olhava dentro do vaso, no lado do sol, se tivesse ouvindo, o sol mostrava. Aí ele dizia, nós queremos sem, e aí veio a palavra sim, sério. Interessante, sabia, irmão? É bom a gente aprender, sabia? A palavra sincera vem de sem cera, perfeito, sem trigos, assim por diante. Muitas palavras elas têm origem, igual a palavra humildade. A palavra humildade vem de um, quer dizer, vem de um. Um é no original, quer dizer, adulto. Então as pessoas usavam aqueles adultos suficientes já no passado para que as plantas crescessem, tanto bonitas como boas, como frutíferas, assim por diante. Então significa que a humildade ela é produtiva, faz com que a pessoa exista simples, mas também prudente. Ela pode ser uma pessoa de alta posição até social, mas se ela tem a humildade, ela sempre produz aquilo que é melhor para ela e para todos. A palavra sal vem de salário, você não sabe, né? Isso eu sabia. Sabia, né? A palavra sal vem de salário. Sabia, irmão? Sabia, né? Na verdade, salário vem de sal. Salada é muito bom, hein? Vem de sal. Salada é muito bom. Salário no sentido de salário é galardão. Salário é galardão. Se trabalha, tem galardão. E o crente que é preguiçoso, o que é que traz para ele? Preguiçoso? A salvação é de graça. Mas o crente preguiçoso que não faz questão da graça, recebeu pelo menos para incentivar, fazer o que sabe, com dedicação à Bíblia. Não é o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que ele não tem direito nem na salvação. Está no capítulo 25 de Mateus, a gente na sequência. Pegai o servo mau negligente, não podia ter dado os dinheiros, os banqueiros, assim por diante, pegasse o fruto. Então nós
lançai o servo inútil nas trevas. Exatamente. Porque recebe tudo de graça, ele não faz nada com a graça. Não tem galardão. Não pode ter, segundo Jesus fala, nem galardão ele enterrou, né? Não negociou. E a salvação ele negligenciou, não fez caso do que recebeu. Por isso que é bom você estudar a palavra e cuidado. O pregador que espanca a igreja, a Bíblia diz que a igreja vai e ele. Que coisa, né? Isso é uma coisa, por isso tem que ter muito cuidado conosco, com as ovelhas. Está em Mateus 24, 50, 49, 50, diz a palavra de Deus. E ele começar, por isso que tem que ter cuidado. O que significa espancar? Tratar mal, desconsiderar aquilo que é digno de consideração, achar que as pessoas não fazem nada quando alguém está fazendo aquilo que Deus já preparou. Uma vez, pastor, estava na pregação, na nossa igreja era pequenininha, era lá, né? Está do outro lado. E tinha um pregador lá que ele chamou a igreja de cara de maracujá. É a zombar de Deus, né? Chamou a igreja de. Vocês Cara de falam maracujá. tudo de maracujá. Esse aí, que não arrepende, é chamado pecado de loucura. É loucura. Está compreendendo? Maracujá, chamou todo mundo de maracujá. Mas ele fala assim um ato de zombaria, né? Zombando das pessoas. Justamente. Então, os zombadores ficam. Por isso que é preciso você aprender, não desprezar o aprendizado, porque um dia Jesus vai perguntar assim, ó. Você teve a oportunidade de aprender, de ouvir o convite, e a pessoa vai ficar lembrando que ela ouviu o convite. E aí ela vai também lembrar que ela aceitou o convite e continuou. Ou então que a pessoa ouviu o convite, mas não atendeu o convite. Não quis atender o convite. Então essas duas atitudes vão ficar dentro da mente para a avaliação dos loucos e dos prudentes, na graça do Senhor nosso Deus. Isso é muito importante, se ouvir e dar ouvidos. A palavra, completando aqui, ó, as irmãs Cristentes estão fazendo. Sim, estou fazendo. Lê aqui e responde aonde? Aqui, quando não entender, vai procurando por trás, assim por diante, para entender. Respondendo aí do outro lado. É um questionáriozinho para nos aperfeiçoar, não só na graça, mas também aperfeiçoar no conhecimento. Exatamente. Porque o conhecimento, futuramente Deus nos dá oportunidade para fazer julgamento. Ele vai nos dar a oportunidade para julgar os anjos. Quem já leu? Já foi meus comentários, lembra? Julgar os anjos, não os anjos que estão em comunhão, os anjos. Isso, exatamente. E julgar também esse mundo, ajudar. Julgar o mundo. Então nós somos muito privilegiados, nós somos muito honrados por Deus, devido a sua palavra ser digna de aceitação. Palavra do Senhor nosso. Deus. Nós estamos numa matéria referente ao pecado, a doutrina do pecado. Acho que todos nessa matéria vai estudar em casa, a gente trabalha, a gente corre, a gente luta para lá, para cá, com médico, com família, com isso, pessoas às vezes dependentes da gente, de uma maneira assim
nesta correria que as pessoas arrumam um emprego melhor através de sua graduação, no caso. Tudo é na correria. E é nessa correria que também nós devemos dedicar na palavra. Sempre estudar a palavra nesta correria. Tem momento para a palavra. Igual nós estamos comentando aqui sobre o pecado. O pecado veio por possessão. Pouco a pouco, passo a passo. Assim que começou o pecado. Não chegou a invadir o carro, bateu de vez não. Ele veio por possessão. Pouco a pouco, passo a passo. Ele foi vindo. E nós não estávamos lá na época, mas herdamos ele. E aí? Essa é a questão. Nós não estávamos lá no jardim do Éden, estávamos? Herdamos o pecado? Sim. Está vendo? Porque tem que estudar a palavra. Mas também nós não estávamos lá ao pé da cruz, mas herdamos a salvação. Maravilha! Os dois homens, Adão e Cristo, Senhor da glória. Nós já tivemos um comentário sobre a origem da tentação. Veio também a culpa. Aqui acima nós tivemos um comentário: tentação, culpa, o juízo e a redenção. Tentação, culpa, o juízo e a redenção da verdade. É a pessoa que é socorrida por Deus, por Cristo. Até vou fazer uma repetição sobre esse assunto, sobre o juízo. A tentação foi pecado, a culpa agora entrou no homem. Só que o homem ele se sentiu culpado, só que ele não quis participar daquilo sozinho, não é? Ele quis culpar a Deus e a Deus, só que não funciona. Hoje ele sente muita preocupação, não é pouca não, quando o crente culpa o diabo. E esse é um grande pecado que a pessoa está cometendo. E não é pouco não. Porque Deus aceita transferência de culpa. Adão culpou Deus, culpou a mulher, culpou, como nós sabemos. Aí de repente Deus olha para Adão e diz assim: culpado é você, a terra por causa de você. A maldição veio para a terra não por causa de ti. Está em Gênesis 3, 17, 18, 19. Não aceite transferência de culpa. Então, quem vive culpando o diabo, nós já não tem como se justificar diante de Deus. Vamos ver como funciona. Quando o juiz de Deus começar a trabalhar, já está trabalhando. Nós estamos caminhando para o juízo final. Vai haver 3 etapas. Primeiro que vai ser jogado no lago de fogo é a vez que passa o profeta. O segundo que vai ser lançado no lago de fogo é Satanás. E o terceiro, os condenados. Quer dizer, que os condenados passam pelo juízo, mas ele não encontra Satanás para colocar culpa. Naquela época, Satanás já está preso. Você já leu isso? Não? Então, primeiro, a besta que faz o profeta, é aquela matéria que nós tivemos, o quarto animal de Daniel, que a Grécia derrubou, Roma derrubou a Grécia, mas agora é Cristo que vai derrubar o império do anticristo. Esse império aí, outro não derrubará, porque irá derrubar. O quarto império, revelado nas profecias do profeta Daniel, é o próprio Cristo, o Senhor da glória. Esse império vai ficar até Cristo enfrentar a guerra do Armagedon, lá em Jerusalém. E naquela guerra, aí a besta, o falso profeta, será os inaugurador do lago de fogo, justamente. Aí entra o processo do milênio, Satanás lançará no
no abismo. Tudo que está no abismo tem acesso para a terra. Está entendendo? Sim. Só acesso só terminará quando a pessoa for para o lado do fogo. Aí diz a palavra de Deus, lá no Apocalipse mesmo, capítulo 20, versículo 10, que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Duas etapas. No Apocalipse 19 e 20, fala que os dois foram, os agentes do falso profeta, foram lançados no lago de fogo. Foi julgado há cerca de 1000 anos antes do juízo final. Viveu o pecado, viveu o juízo. E os condenados, depois que esses dois agentes foram lançados fora, aí que aparecerá o trono branco e a isenção do mar, da terra, das coisas que Deus criou, e a aparição dos que irão para o juízo final. É o terceiro. Ali serão jogados no lago onde está a besta e o falso profeta. Isso, se não foram achados no livro da vida dos Espíritos, foram lançados lá, onde está a besta e o falso. Onde está a besta e o falso profeta. Está lá. E o diabo. Está compreendendo? Lançado lá. E foi lançado no lago de fogo para sobre a segunda morte. Por isso você tem que estudar, saber bem direitinho e parar aí. Às vezes alguém não autoestimar Satanás. E é isso. Pagar tanto no nome dele. Isso é um pecado tão Às grave. vezes a gente quer o pessoal falar mais dele do que de Deus, né? Autoestima. A Bíblia diz que nem um anjo de Deus, se Deus manda repreender o diabo, eles não trazem a palavra de alma, não usa a palavra de autoestima. Isso nós lemos no livro de Pedro, somente os falsos profetas usam a palavra de autoestima contra o diabo. É perigoso. Olha lá aquele monte de vezes, aquele monte de vezes. Autoestima. O Espírito de Deus está sobre nós para colocar em autoestima quem? Cristo. Porque a gente tem o Espírito Santo, né, pastor? Tem o Espírito Santo para cumprir o que Jesus disse. Quando o Espírito Santo conhece, ele me glorifica. Ele me glorifica, ele dá o testemunho de mim. E ele nos ensina. A única coisa que a gente tem que falar é: o Senhor te repreenda, Satanás. Pronto. Não precisa ficar ali falando, vai, então vai, continua falando. Tem coisas que é grave. Porque os anjos são Deus fica onde? irrepreensíveis. E o servo de Deus, a Bíblia diz para que nós sejamos também irrepreensíveis. É uma realidade mista. Porque até a Bíblia recomenda falar no nome dele muito pouco. E com prudência. Não é muito, além de ser pouco, é com Prudência. que é prudência, que o irmão citou agora. Fica falando toda hora, né? O nome Satanás na Bíblia, diabo, assim por diante, ele encontra em toda a Bíblia cerca de 117 vezes para uma Bíblia tão grande. Mas o nome de Cristo, só como Senhor, se encontra na Bíblia cerca de 8.000 vezes. Maravilha. Avaliado. Então, Jesus falava no nome dele somente no momento exato. Pronto, acabou. Nunca subestimava, nunca. Porque inimigo, né? Subestimar inimigo, constantemente inimigo das almas, inimigo de Deus, tentador de Deus, assim por diante. Aqui vamos analisando a redenção. Tivemos na matéria esse comentário, na outra segunda, sobre a redenção. O homem estava condenado, mas debaixo daquela condenação, daquela estaca zero, Deus apanha o homem, derrete novamente e leva para ele, para Deus. Mas através do que?
do sacrifício de Cristo, derramamento de sangue. Esta é a razão que a Bíblia nos ensina claramente. Agora analisemos na outra segunda, qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Estão lembrados? Estão lembrados? Porque as pessoas respondem Cristo em segundo e Abel em primeiro, não dá. Geralmente a resposta é essa: Cristo em segundo e Abel primeiro. Já ouvi responder por Abel, dizer Cristo foi em segundo, ele é primeiro em tudo. Mas nós aprendemos que Deus chamou o casal e degolou o quê? Cordeiros, símbolo de Cristo, e tirou aquelas peles, fez vestimentas, que a vestimenta, nesse sentido bíblico, ele se refere redenção, cidadania, justiça. Está em Apocalipse capítulo 19, versículos 8 e 9, justiça. E eles vestiram de vestimenta de justiça, que é justo ser aceito por Deus ou aceitar a palavra de Deus para a redenção. Então, o primeiro derramamento foi quando mesmo? Espera aí, meu Pedrinho. Porque a fé que o Senhor nos deu é esta. A fé do Espírito de Deus, a fé salva, ela é comparada com o dedo de Deus que aponta a Cristo na ação direta. Fé salvífica é o dedo de Deus. Você observa tudo. Observa tudo no centro de Deus. Quem é? Cristo. É Ele. Não tem outro. Aí o próprio Cristo foi morto lá no jardim em figura de cordeiro. Esse é o nosso testemunho verdadeiro de salvação. E nós aprendemos que a instrução de Adão e Eva foi passada para quem? Para Caim e para Abel. Caim ouviu, mas Caim era o tipo daquela pessoa que queria a posição social, mas esquecia da espiritual. Aí já que Abel ficou sabendo da história, qual foi a atitude de Abel? Ser pastor? Por qual motivo? Para oferecer o... Porque um dia ele erguia um altar a Deus em ação de graças, pela fé. Os irmãos olharam, foi o primeiro homem a fazer menção do nome de Deus pela fé. A primeira fila da fé começou em quem? Adão. Em Abel. Abel está aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Se você for ler isso, você percebe que Abel ele escolheu o melhor ali, ele procurou o melhor dos animais dele para poder fazer o sacrifício. Além de ser o melhor, foi animais. Sim, e ele escolheu o melhor. Já Caim não, Caim pegou das suas. Não dá esses adjetivos. Se você for ler, você vê que tem um adjetivo na oferenda de Abel. Caim não, Caim parece que ele escolheu qualquer coisa. É que na época que Caim trabalhou antes de matar Abel, Caim era um homem fisicamente abençoado. Caim, irmãos, trabalhava e não se cansava. Tinha um físico permanente dado por Deus. E a terra ainda não tinha produzido insetos para que danificasse as plantinhas
plantio, a colheita de Caim foi excelente. Foi sadia. Só que Deus pode ser bom como for. Se não tiver a marca do sangue, Deus não aceita. Isso que é o negócio. Aí já que Caim levou os produtos da terra, muito bonito, mas sem sangue, se tornou feio, não desmorou nada. Aí não. Por que a gente sempre está batendo assim, ó? A vida de Cristo está próxima, a gente sempre fala isso. Agora veja bem. Por que devemos ter uma propósito de fazer um concerto diário? Porque o concerto diário, ele dá direito ao sangue de Cristo em nós. E também liberar perdão é um dever e não é nem uma obrigação, é um dever e é uma reflexão. Eu vou perdoar alguém, liberar o perdão para alguém, porque eu preciso também desse perdão. Aí Abel foi refletido, eu prefiro ser pastor de ovelhas, porque um dia eu irei erguer o altar para Deus, e naquele altar veria o quê? Cordeiro. Como é que ele ia ter cordeiro se ele não fosse pastor de animais, de ovelhas? Assim, vocês estão compreendendo ou não? Sim. É a mesma reflexão de hoje. Isso tem. Por isso que é bom você estudar a palavra, meditar, se tranquilizar melhor. Igual nós estivemos falando ontem, assim, na oração. Às vezes a gente ora e dorme. Mas às vezes a gente ora e o sono desaparece. Aí entra o quê? O que vem? Meditação. Aí você não sofre nunca de insônia. Não sofre. Você pode ficar deitado, mas você vai meditando na palavra, nas coisas de Deus que vem com abundância, é a virtude que vem. Aí a pessoa nunca ela será cometida por insônia. Ou ela vai dormir depois da oração, ou então ela vai meditar. Aí ela enriquece. Por que meditar? Porque nunca a pessoa será surpreendida referente às coisas de Deus. Meu professor falou que a gente está no período, princípio das dores. O que vemos? Por que princípio de dores? A igreja já subiu? Não. E depois que a igreja subir, o que vai acontecer? A igreja vai subir ainda 1000 anos antes do juízo final, então vamos continuando nesse princípio de dores mesmo. Porque a igreja, eu não sei o dia, nós não sabemos, porque é o próximo de Deus. Só sei de uma coisa pela Bíblia, o calendário. O calendário mais aproximado de informação, comparando com o tempo de Adão até agora, nós já estamos quase com 7.000 anos. Em 2000 agora, o tempo de quando Jesus para cá, ele é um calendário errado. Ele é um calendário romano que distorce tudo, inverte tudo, seu mínimo temor a Deus. Fica assim. Agora, no calendário mais aproximado, Jesus nasceu no ano 4000 depois do pecado de Adão. E do nascimento de Cristo até o momento, já estamos quase com 3.000 anos. Então, regra 4 com 3 são 7. Mas esse calendário está escondido com Deus. É um aproximado. Agora, quando o mundo completar 7.000 anos depois de Adão, o que irá acontecer aqui na Terra? A paz do milênio. Ainda não chegou. Compreendeu? Uma falsa paz por 3 anos e meio. Depois entra mais 3 anos e meio, ou passou 3 anos e meio de tribulação, depois entra o processo. Agora, quando o mundo estiver dentro de 7.000
anos, aí cumpre a palavra de Filipenses 2,8, ele também não é. Que todo joelho, toda língua, que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Nós temos sempre comentado, cuidado com o crente que Deus usa e não habita. Tem dons que Deus usa, mas não habita nele, porque não tem aquele senso de comentário com seus companheiros. Isso é muito perigoso, e perigoso demais. Quem é o crente que Deus usa e não habita, às vezes é o orgulhoso, é o que sabe tudo, compreender, perigoso, se Deus usa assim por diante. Tem que a gente observa isso. Bom, então chegamos à conclusão que o primeiro derramamento de sangue e outro é aonde? Simbolizando quem? Cristo. Como cordeiro. Isso, tivemos lá no Apocalipse 3:8, porque o que nos leva à honra, a responder com a honra que Deus dá, é considerar aquilo que o Senhor veio fazer na terra. Antes ele já tinha feito, mas ele veio fazer algo de tal maneira com seu amor que enviou o seu Filho, para que todo aquele é o foco da história, é o centro do nosso pensamento. Salvação, Cristo, Senhor da glória. E aqui vamos seguindo nessa matéria que é tão importante para nós. Aqui, na letra abaixo, ou seja, abaixo, é a origem do pecado, a tentação. O pecado teve origem, e aquela origem estava isolada, e ela não poderia ser alimentada, mas foi. A serpente foi agente empregado por Satanás por esta razão, descrita como a antiga serpente. Apocalipse 12:9. Com grande astúcia, ela oferece sugestões, as quais, ao serem abraçadas, abrem caminho a desejos e atos pecaminosos. Nota. Porque ela começou com astúcia. Sabe o que significa a palavra astúcia ou astuto? É algo que tenta de todas as maneiras. Às vezes, tenta a pessoa amedrontando, fazendo com que a pessoa fique tomada pelo medo. E às vezes com uma palavra tão macia que a pessoa se torna amiga daquilo. Ludibriar. Fica ludibriado, né? Com aquilo, palavras tão macias, não. Deus tem alguma bênção retida aí, vocês estão ainda faltando, estão em falta. Primeiro, com astúcia. Aqui diz a palavra, né? Primeiro, ela fala com uma mulher que não tinha ouvido diretamente a proibição, só que ela tinha recebido o aviso, você lembra, né? E ela disse assim para o serpente: do fruto de toda a árvore do jardim comeremos, desse aqui não, porque Adão tinha avisado ela. Por isso que ela passou o comentário para o inimigo, foi para o inimigo, né? 18, 16 e 17. Segundo ela, esperava até a época dizer: seja só. Isso é estratégia, mediante a astúcia. Não é uma estratégia, seja só. Diz aqui: recebo sem ver dúvida, suspeita no coração da mulher. 4. Lança dúvida acerca de Deus. 3 dúvidas ela lançou, não é isso? Os olhos serão abertos, vós serão como Deus, e
escrito até em grego, como muda a gramática, porque ela usou a parte gramatical. Jesus é vida. Não, Jesus não é vida. Ele é a vida. Está no indicativo. Então ela tirou o indicativo e colocou geral. Senhor, como Deus quer dizer. Você é Deus, vai viver por você mesmo. A árvore é Deus, ela vive por ela mesma, ela é independente. Então, esta foi a astúcia que ela lançou sobre a mulher. Assim por diante. 4. Lança tríplices dúvidas. Capítulo 3 ao 6. Dúvida sobre a bondade, insinuando que Deus está retendo alguma bênção. Dúvidas sobre a retidão, certamente não morrerás. E ela sabia que tinha sido avisada por medo, mas continuou. Por isso que nós temos que ter discernimento, simplicidade e discernimento. E a gente, Deus me livre, o nome disso, mas eu já vi muito crente falar mal do outro ministério. Sabe quem é que fala mal do outro ministério? O diabo. Quem não gosta de membro de outro ministério, seja presbiteriano, ou batista, ou nas assembleias, outras igrejas, pregam a palavra de Deus, sabe quem não gosta? O mesmo demônio que nos odeia é o mesmo demônio que odeia eles. Sabe disso, né? E quem não gosta de outros ministérios é Satanás. Esse é um grande perigo que muitos crentes agradam. Fala. E às vezes fala com tanta arrogância que parece que está sério. E ficar julgando, né? Eu já vi pessoas ficar julgando os outros ministérios. Não pode, né? Não, porque a palavra nos diz que o Senhor, com o sangue dele, comprou o povo de todas as tribos, línguas e ainda a pessoa tem aquela dedicação da palavra de Deus, mostrando o povo a salvação, aquele exemplo da palavra. Se a pessoa fala mal, então ela está ligada a ele, ao diabo. Não está compreendendo agora? É uma realidade isso. Tem crente que ele está pronto para, infelizmente, está pronto para pecar. Para julgar, né? Porque fica ajudando os outros ministérios. Para. Tem pessoas que, se você for dar apoio em certos irmãos que, por causa de cultura, a pessoa até capaz até parar mesmo, né? Cuidar, desviar. Então, analisando bem retida, certamente não comerás. Principal. Tudo ao inverso de Deus fala, o inimigo coloca, fazer o contrário. Deus manda amar, aí o inimigo ensina, né? Preconceito sobre o espírito, preconceito sobre raças, assim por diante. Né? Experimenta um miserável sentimento de culpa que nos fez ter medo de Deus, ter medo de Deus. A culpa assumiu, fez com que ela assumisse ao medo, ter medo de. O crente deve ter medo de Deus? Não. Por que não? Porque teve medo, entra a desconfiança. Eu não vou encostar perto daquela pessoa que eu tenho medo que ela vai me fazer mal. Desconfiou. Então eu tenho medo de Deus porque eu posso entrar numa falha e eu não vou pedir perdão porque eu tenho medo de me fulminar. É desconfiança, é pecado. Então troca o medo por respeito. Confiança, respeito. Se Davi não tivesse trocado o medo de Deus por respeito,
e assumir a sua culpa, nunca ele seria perdoado. Já o Judas tinha medo, mas não tinha vergonha. Esse é a questão. Judas tinha medo, mas não tinha vergonha. Continuava fazendo e refazendo, e roubando e derrubando, e nunca se arrependia. Depois, no momento em que a coisa tentou, ele jogou as moedas para lá dentro do templo e se arrependeu emocionalmente. Amém. Não, ele arrependeu emocional. Não foi verdade. Não, o arrependimento emocional é um arrependimento de saúde, sempre usava, né? Sim, amor. Tem crente que ele arrepende emocionalmente, até chora, até de repente está fazendo tudo de novo. É igual o menino que não tem medo. É igual o menino que tem medo do pai, mas não tem vergonha. Agora não, mas antigamente o pai batia, castigava, chorava, corria, de repente está fazendo tudo de novo. E eu falava assim, pastor, ela está na glória, gente. Eu falava assim, tem pessoas que estão na igreja, mas vivem, como falava assim, não pode andar com engano, tem que andar com sinceridade de coração. Ele falava sempre isso. Obra é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. A salvação traz fruto do Espírito. Nós vamos terminar agora por volta de... vamos terminar agora por volta de 9 horas. Queria para tomar a ceia, daqui a pouco eu posiciono. Mas é bom analisar bem. Aí veio o juízo, depois veio tipos de pecados. Depois nós não vamos falar mais hoje sobre tipo de pecados. Tipo de pecados. Quantos? Oficialmente falando, são 3. Congênito, esse pecado vem do sangue, vem por sangue, vem sangue. Como diz o hino, com base no Salmo 51. E pecado formado e iniquidade não concedeu nenhum. Pecado congênito, está no sangue. Por isso que a carne não é do sangue, a carne e o sangue não é da vida de Deus. Porque tem o pecado. E tem o pecado involuntário. O que é pecado involuntário? Pecado premeditado. Não, o premeditado é o que você. Não, é o que você não queria falar uma palavra errada, mas falou. Sem querer. Não queria praticar algo errado, praticou, sem querer. Sem querer porque a indução está na carne. Mas esse sem querer, no momento, entra o arrependimento. Então aí é eliminado esse pecado. Está compreendendo? E tem o pecado voluntário, que é o voluntário. premeditado. Se premedita, depois realiza. Ficaram praticando. Aí depois que pratica, vai sofrer consequências. Sabe o que é consequência? Mas o pecado do Davi foi premeditado e além mais o profeta fosse lá, Davi ia continuar ocultando o seu pecado. Que Davi, Deus enviou o profeta lá, tudo estava dentro do esquema, porque que dia que o Natan arrependeu Davi? Porque Davi estava enquadrado na pena de morte, não estava? Irmãos? Estava pela lei, morreria Davi, morreria Batseba. Só que dia que Natan foi repreender Davi? Isso, exatamente, o dia de Yom Kippur. Yom Kippur. Aquele dia de Yom Kippur tinha aquela ordenança que ninguém morreria naquele dia. Então a gente vê a misericórdia de Deus com Davi até nisto. Por que Natan não é que Davi encobriu, depois Natan foi, se Natan não fosse, Davi não confessaria não. É que Deus preparou Natan para repreender Davi no
de um Kippur. Ele foi um Kippur. Foi o dia do perdão. Deus sabia que ele ia se humilhar. Mas era a causa de morte, porque Levítico, capítulo 20, verso 10, diz a palavra: quando apanhar o casal adulterando, morrerá o adúltero e a adúltera. Estava enquadrado em pena de morte. Só que, mediante a época de tinha aquele dia de perdão, se ninguém morreria, tinha uma chance, foi o dia que Natan foi repreender Davi. Interessante, né? Foi isso também naquele dia. Por isso, É porque parecia injusto, né? Se você for ver, sim. Justamente, porque morre o homem e a mulher. Era a época da lei, né? Levítico 20, verso 10. Morreram os dois. Só que Davi, aí quando Davi perturbou muito, aí Natan falou: não temas, não morrerás. Deus transpassou o teu pecado e você não vai mais morrer. Mas por causa do que, irmãos? Do dia. O dia que era o dia do perdão, mesmo na lei, sempre Deus trouxe as estratégias para livrar o opressor, o oprimido da pena. Que Deus maravilhoso, né? Foi isso, foi naquele dia que Natan foi arrependido. E tudo isso foi marcado por quem? Deus. Deus abençoe. Deus já sabia de todas as coisas, né? Sim, Deus sabia de tudo e encaixou tudo no lugar. Eu tenho lá a revista da cultura judaica chamada Borachai. E aquela revista tem muito exemplos sobre Elishá. Sabe quem é Elishá? Elishá é Elias. E Elishá é Eliseu. Então, muita coisa que você tem na né? Elias tinha cabelos volumosos, tá entendendo? Elias tinha cabelos volumosos. E Eliseu era careca. Então, quando ele subiu, os rapazinhos colocaram preconceito. Está vendo aí? Deus só é Deus de quem tem cabelo cheio. Aí, depois eu falar mais sobre isso, interessante. Aí você não subiu, sabe por quê? Porque você é careca. A obra está reprovada. Aí ele diz: olha, eu amaldiçoo agora. Pronto, acabou aquele senso de preconceito. É assim que aconteceu. Capítulo 2 de Reis. Vamos apresentar as ofertas para Deus. Quem pode ajudar, ajude a outros. Ajude com amor, ajude com alegria, com graça e muita coração. Queremos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, receba, Senhor, a nossa oferta que o Senhor tem se preparado. Porque, na verdade, o Senhor inicia tudo primeiro. Amém. E graças a Deus, em Cristo, nome do Senhor. Interessante, não é, irmão? Até o dia de referir Deus marcou. Se fosse outro dia, morria ele. Exatamente. Deus ele sabe como fazer as coisas, né? Quanto ele nos ama, trabalhar com Deus é muito bonito. é lindo. Ele dá várias oportunidades. Só se a pessoa não quiser, até na lei, abre espaço. Traz a salva aí, irmão, por favor. Maravilha, os irmãos compreenderam que tem pregação que ela pode trazer um grande adultério ministerial. Se Natan não posso dar, Davi não arrependi, então eu preciso dar. Não leva a pontapé não, porque dentro desse assunto tem a bom da ciência. Entendeu? Compreendeu, irmão? Interessante, não é? Vamos agradecer a Deus. Realmente, Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos deu e continuará nos dando, Senhor, com o poder da tua infinita misericórdia, o teu poder divino, santo e maravilhoso, e permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Meu Deus, é o nosso prazer
com a nação de Israel, outras nações também, nossa família, sua família dos teus servos, de um modo geral, os que não são crentes também. Meu Deus, meu Pai, levando-nos com a tua graça, em nome